Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um Drops Design, um conteúdo que é desenvolvido pelo programa de pós-graduação da Unicinos e que ele reflete sobre as relações entre as práticas e as teorias que emergem do design. Tá? Hoje o nosso tema é design e significação e para esse papo a gente não poderia ter outra pessoa para falar sobre o assunto, que é a professora doutora Ione Bentes, que atua no PPG de Design da Unicinos. Tudo bem, Ione? Tudo, e com você? Um alô para o pessoal que está nos ouvindo. Somos todos agora em casa, nós somos de casa. Então, um abração simbólico para todo mundo e bem-vindos a esses drops tão simpáticos, aliás, muito simpáticos esses drops. Muito obrigado pela presença. Nós temos aqui também o professor Dr. Celso Scaletsky, que também atua no PPG Design da Unicinos. Tudo bem, Celso? Tudo ótimo. E tu, Diego? Tudo excelente. Bom, e eu sou o Diego Alegre, sou especialista e mestrando em design estratégico e você aqui uma espécie de mediador nesse papo, tá? Ione, nosso papo aqui ele é bem direto, bem objetivo, então a gente vai começar já te fazendo algumas perguntas, tá bom? É possível construir ou projetar significados, mesmo sendo algo tão subjetivo? Sim, eu começo dizendo que o design trabalha o tempo todo com significação, interpretação, e fala o tempo todo em produção de sentidos, ou ainda mais em produção de efeitos de sentido. Quem estuda design sabe disso. Bom, se projeta, como se projeta experiência, se projeta significação, experiências de significação, porque os processos de significação focam processos projetuais, que possibilitam que, através dos projetos, da prática de projetos, essas experiências significativas, simbólicas, os sentidos simbólicos, metafóricos, que é o ponto principal da produção de significados. A sociedade humana não trabalha com significados primários, eu diria. Xícara, raramente é apenas xícara, pote, raramente é apenas um pote. Nós cercamos todos os nossos elementos de significação, visuais, sonoros, olfativos ou verbais, de significados simbólicos. Portanto, é isso que um processo projetual, uma instância projetual deve trabalhar. Vai na linha do deslocamento de produto para processo, no sentido de que se quer apresentar uma série de possibilidades de significado, cuja experiência, enfim, daquele que vai vivenciar o design, vai expressá-lo. Porque, afinal, o design é pensar a vida, é uma forma de pensar a vida, é uma forma antecipatória de pensar a vida, é uma forma de interpretar, ressignificar, reinterpretar, numa cadeia constante processual. Então, é possível, sim, e há uma área que te dá a técnica para isso, que está junto ao design, que a gente também trabalha no nosso programa. Tem, claro, o talento pessoal, né? Que é a inspiração, o dom pessoal, faz com que as pessoas produzam isso de forma muito criativa. Mas quando se alia, como dizia Drummond de Andrade, né? Inspiração e técnica, esse é o segredo da poética moderna. Um toque de inspiração e outro tanto de trabalho. Então, é isso mais ou menos que a gente faz no nosso programa, né? A gente faz esse casamento, esse diálogo, essa sinergia entre inspiração e técnica. E Que os legal. processos estão aí para ajudar. Que legal. A gente, sempre que a gente ouve a Ione, a gente está sempre aprendendo, né, Diego? E acho que eu concordo com a Ione que ao trazer a poesia do Drummond, acho que é muito pertinente porque o design, acho que ele procura fazer ou conjugar essa dimensão artística da arte, da criação, com a técnica, né? E talvez na união da técnica com a arte e com a criação, que talvez tenham a mesma origem, né? Se a gente for ver lá no passado, a mesma origem, a mesma palavra, né? Eu acho que é muito pertinente. E Ione, eu acho também, eu concordo com a Ione que, assim como a experiência, a gente não projeta a experiência, isso o Felipe comentou anteriormente, a gente projeta condições para que uma experiência aconteça, e a mesma coisa em relação à significação, a esses processos de significação. E acho, Ione,
o nosso programa ele tem a ênfase em design estratégico. E como tu vê que essa construção esses processos de construção de significações, elas podem estar a serviço das construções da estratégia, né? Como é que nós, designers estratégicos, podemos trabalhar? E acho que isso também tem um aspecto importante em relação à própria ideia de cultura, né? Que é outro tema que a gente sabe que te interessa bastante. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse Mas aspecto. olha, Celso, quando tu dizes, eu diria assim, olha, experiência é significação. A gente não se dá conta que quando a gente é capaz de falar ou de sentir, a gente expressa pelas linguagens, seja pela linguagem das emoções, seja pelas linguagens verbais, seja pelas linguagens visuais, pela linguagem do corpo, a gente expressa a paixão, as emoções, a fruição que a experiência te traz. Então, Sim. a fruição é uma peça significante, é uma peça significativa. Na esteira disso, tu traz dois pontos importantes: cultura e estratégia. Ora, só há significação, só há experiência, só há fruição, porque nós somos seres humanos na cultura. Somos seres sociais imersos numa cultura que tem um componente coletivo bastante significativo e tem a dimensão idiosincrática, que é pessoal de cada indivíduo, na prática de da prática cultural mais expandida. Então, o homem é a cultura, o homem é significado. Nossas experiências nadam, navegam nesse cenário. E, ora, Celso, estratégias está no mesmo patamar. Ela é um dispositivo, é uma instância importante para o design, porque, afinal, o design não apenas antecipa, não apenas sonha, mas tenta levar que esses cenários imaginados possam ser executados, possam vir a acontecer. Então, os dispositivos são preciosos, né, na condução dos processos que viabilizem nossas antecipações, nossos cenários possíveis, imaginados, sonhados, enfim, criativos, como é o design, né? Com a sua peça central nesta produção livre, né? Completa, inovadora. E Né? por ser algo ligado à humanidade, por ter esse lado, o individual, mas o individual que está num coletivo, a gente também tem que pensar essas coisas dentro de uma dinâmica, que são uma dinâmica mutável, né? E daí, de novo, vem o aspecto da estratégia, no sentido que nós não temos o controle, né, sobre todas as coisas do mundo, felizmente, né? Nós não somos deuses. Então, nós devemos, dentro dessa dinâmica, nós devemos ter a capacidade de nos adaptarmos e, como atores que agimos dentro desse contexto e que somos influenciados por esse contexto, né, Ione? Inclusive, Celso, fecha completamente. Porque, afinal, assim como não se vive a experiência pelo outro, as estratégias são projetuais. Os processos são projetuais. O que vai acontecer na experiência de cada grupo, de cada indivíduo, é sempre inaugural. Pode corresponder àqueles pressupostos, aquelas instâncias projetuais, aos indicadores projetuais que nós projetamos, mas pode acrescentar elementos absolutamente imprevisíveis, criativos e complementares. Então, nosso jogo é um jogo bonito, é um jogo que ainda está para ser jogado. Os projetistas projetam um desenho, preparam o campo, mas o jogo é sempre um jogo que precisa ser jogado, que é como as pessoas enfim, que vivem essas experiências, que praticam o design, usam ou utilizam, produzem seus próprios significados, fazem a sua própria criação. Sim. Então, aquele que nos recebe, que recebe as instâncias projetuais, os processos projetuais, ele é tão criador quanto qualquer um que produza, porque estamos todos sempre na atividade subjetiva de produzir conhecimento, de produzir design, de produzir significados, mas nunca de termos receitas prontas ou questões pré-estabelecidas.
E é isso gostoso do nosso processo. Com Nós certeza. não precisamos controlar por uma planilha, nós não precisamos fazer checklist se os nossos processos projetuais estão sendo seguidos. Mas nós desejamos, sinceramente, que se o nosso projeto for bom, que as empresas, as pessoas, as associações possam levá-lo tanto quanto possível a termo e tirar dali os melhores resultados. Esse é o desejo. Perfeito, perfeito. Ione, e aproveitando essa cama que vocês criaram, né, nessa troca entre você e o Celso, como que a capacidade de leitura de ambientes do design ela é útil para a criação dessas estratégias? Onde que isso se conecta? Onde que dá match? Ora, diríamos que tem uma instância do indivíduo, seu capital cultural, seu capital simbólico, suas experiências, sua experiência contextual, a sua imaginação das situações possíveis. É todo um conjunto que te prepara para projetar. E se tu estás preparado para projetar, e tu estás preparado até por causa do teu campo experiencial, por causa da tua cultura, alguns com cultura mais específica de organização ou mais específica de grupos não organizados formalmente, de qualquer forma, é esse capital, é todo um capital, seguido daquelas informações que nós ainda vamos buscar. Nós temos uma instância muito interessante no design, que é a chamada, simplesmente, de pesquisa contextual, que é quando nós dizemos, bom, eu tenho um capital, eu tenho uma competência, eu tenho que fazer uma performance boa no meu projeto, eu tenho que desenhar meu projeto com boa performance e que gere boas performances na execução, na experiência. E parte desse projetar comporta centralmente as estratégias. Porque a estratégia é como o pulo do gato, sabe? Olha, Diego, está tudo muito bom, gostei muito da tua camisa azul, né? Gostei muito do cenário do Celso, mas eu vou usar agora uma estratégia de desmonte. Não? Quero te dizer que, olha, eu não quero ser entrevistada com os 3 macaquinhos que estão atrás de ti. Eu quero falar, olhar e escutar. Então, eu usei uma estratégia de comunicação que quebra um pouco o cenário usual de uma entrevista desse tipo, de uma conversa, de um bate-papo, de um drop desse tipo. Então, as estratégias são parte da nossa vida no cotidiano. Aliás, não há nada em termos de ciência e conhecimento que também não aconteça na nossa vida. E a centralidade das estratégias é a centralidade dos caminhos visíveis, às vezes estratégias simples dão muitos resultados, bons resultados. Às vezes tu precisa driblar, tu precisa mascarar uma estratégia, tornar complexa, sinuosa uma estratégia, para que ela chegue aos seus bons efeitos. Então, há vários modos, há várias estratégias de formular estratégias. É nesse momento que o sentido comum de estratégias nos ajuda a entender o sentido acadêmico científico de estratégias. Sim. Perfeito. Isso nos tira da ideia, só ideia, e nos leva para a ação, para a prática. A estratégia nos faz botar o pé no chão. O pé na prática. Isso Desculpe, só eu me entendi, eu sou mais tagarela. Né? Mas faz parte, coisa boa, Ione. E assim, isso que a Ione falou, bom, meu pensamento viajou por muitos lugares, mas quando a Ione fala em caminhos, eu adoro a metáfora quando a gente associa ao projeto a ideia de construir o caminho caminhando, né? Que é assim que eu vejo o processo de projeto. E nesse processo existem elementos que nós somos totalmente desprovidos de qualquer controle, isso é bom, né? Porque é uma atividade criativa. Alguns outros podem ter maior controle, outros nenhum controle. E a Ione acrescenta um fator muito importante quando a gente vai pensar em termos de design estratégico, é que mesmo quando nós terminamos o que a gente chama de projeto, né, as pessoas continuam vivendo nos nossos projetos e continuam interpretando, são sujeitos e modificando, né, os significados que nós teríamos construído, pretendemos nós compartilhamos, ter construído, né? Elas podem interpretar de uma maneira completamente diversa e isso, novamente, isso é bom, né, porque as pessoas são livres. Né? Então, forma um muito círculo bom, virtuoso. gente.
um círculo virtuoso de pura gente, criação dinâmica, espaço sempre em transformação, né? Muito, muito importante. Exatamente. Pessoal, a conversa está excelente. É até um crime a gente acabar essa conversa agora, mas como o próprio nome, né, do nosso Drops Design sugere, são drops de design. Então, assim, Diego, os meus minutos foram menos que 10, hein, Diego? Eu achei que foi muito ligeiro. Passa rápido, né? Quando eu acho que a gente poderia passar rápido. A palavra para a Ione para encerrar, para a última palavra. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Agradeço, Celso, ter lembrado de me chamar. Sempre que nós pudermos divulgar o nosso programa de pós-graduação, que tem uma especificidade muito, muito, muito importante, muito diferenciada, é meio redundante, uma especificidade diferente, né? Mas salientar o trabalho que nós fazemos, salientar a competência dos colegas, e esse espaço que é um espaço de compartilhamento generoso que todos os meus colegas, ou nós, podemos dizer, fazemos com os nossos queridos alunos, ao qual o Diego pertence, conjunto de queridos mestrandos e doutorandos. Obrigada mais uma vez, obrigada, Diego. Gente, muito obrigado. Ione, muito obrigado, tá, por tudo que tu traz sempre. É sempre muito inspirador te ouvir. Celso, muito obrigado também pela participação. E para mais conteúdos como esse, confira os próximos episódios. E, claro, você encontra muitas reflexões como essas também no programa de pós-graduação em Design Estratégico da Unicinos. Então, gente, brigadão. Até a próxima. Tchau.